Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Meus queridos, quem me conhece sabe que eu gosto de ler. Então eu tenho um gosto por leitura, né? Não sou aquela pessoa assim, um leitor voraz, mas eu gosto muito de ler. Sendo que eu tenho um problema. Eu não sou um leitor fiel a um só livro. Eu sou um leitor fiel a vários livros. Então eu sou o tipo de pessoa que lê vários livros ao mesmo tempo. Atualmente eu estou lendo 5 ao mesmo tempo. Marcos, como é que você faz isso? Eu leio um, enjoo, vou para outro, enjoo, vou para outro, enjoo, vou para outro, e eu fico em um que eu gostei. Então, hoje, atualmente, o livro que eu estou mais dedicando tempo é um romance de Stephen King, para variar. E aí eu estou lendo ele mais tempo, né? Porém, eu estou lendo vários outros ao mesmo tempo. E um desses livros é de um neuropsiquiatra, que fala sobre a importância do som em nossas vidas, mas em específico sobre a importância da música. E ele vai fazer um trabalho em cima do impacto que a música, que os sons causam no nosso cérebro e as formas que nós respondemos a ele, né? E aí ele vem trazer alguns apontamentos bem interessantes, né? Do tipo, quem nunca ficou emocionado ao ouvir uma música? Você está ouvindo aquela música que toca no seu coração, vai mexendo com você e você vai às lágrimas. Quem nunca está andando no meio da rua e escuta um passarinho diferente cantando, ou o vento balançando as árvores, e aquele som faz que você pare e fique olhando para aquela situação? Quem nunca, estando apaixonado ou apaixonada, teve o coração disparado quando escuta a voz daquela pessoa que ama? O som, ele tem um impacto grande em nossas vidas. As vozes que estão ao nosso redor, elas mexem muito com a gente. E na Bíblia também há uma importância muito grande sobre vozes. E uma voz em especial, a voz de Deus. A voz de Deus é um dos sons mais importantes na criação. É um dos sons mais importantes na vida do cristão. Foi por sua voz, pelo som da sua voz, que Deus trouxe tudo à existência. Se a gente vir lá em Gênesis, diz que, e Deus disse, haja luz e houve luz. Deus falou e o inexistente passou a existir. Lá em João, fala que no princípio era aquele que é a palavra. E ela estava com Deus e ela era Deus. E tudo que foi feito por intermédio da palavra. A palavra de Deus foi falada e nós ouvimos. Resultou em salvação. Estamos aqui hoje à noite. Quando a gente olha para o livro As Crônicas de Nárnia, tem um livro, um dos livros das Crônicas, o Sobrinho do Mago. No Sobrinho do Mago, ele fala da história da criação de Nárnia. E ele fala que Aslan, que é um arquétipo de Jesus Cristo, ele cantou a criação. Enquanto ele cantava, Nárnia foi começando a existir. Isaías Saad, em sua música Ousado Amor, ele diz que antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. A voz de Deus é a força de criação do universo. É através de ouvir a sua palavra que nós somos salvos. Mas nem sempre nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Às vezes são tantas coisas que acontecem em nossas vidas que nos distanciam de Deus, que a gente simplesmente perde esse som tão importante nas nossas vidas. E eu queria meditar com vocês hoje em um texto da palavra que eu gosto muito. É um dos meus prediletos, porque o profeta tem atitudes que eu tenho. Não atitudes boas, atitudes ruins. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vou pedir que você já possa estar abrindo, e a gente vai trabalhar muito no livro de 1 Reis. Então a gente vai avançar e vai voltar em alguns capítulos. Se possível, fique com o telefone já conectado nele, ou a Bíblia já aberta neste capítulo. Mas a gente vai começar lá em 1 Reis, capítulo 19. Amém? Amém? Misericórdia? Eu escutei misericórdia aí. Assim diz a palavra, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia.
Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos orar? Senhor, nos ajuda através da vida de Elias a entender um pouco mais de como nós podemos ouvir a tua voz. Nos ajuda a perceber a tua presença sempre constante em nossas vidas. E faz, Pai, com que esse texto arranje morada em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, contexto histórico dessa passagem. O reino de Israel estava passando por um grande número de reis maus. Então a gente tinha um monte de rei que estava fazendo muito mal a Israel, aumentando sua impiedade. Até que chegou um rei chamado Jeroboão, que ele instaurou em Israel a idolatria. Então ele começa a botar a idolatria lá em Israel e começa a distanciar o povo mais ainda de Deus. E os reis vão avançando até chegar um rei chamado Onri, que ele foi designado na Bíblia como um péssimo rei. E ele teve um filho chamado Acabe, que Acabe foi elogiado na palavra como o pior rei de todos até aquele momento em Israel, por um motivo muito interessante. Aí eu peço que você vá comigo, volta aí 3 capítulos, lá em 1 Reis 16, versículo 30, que é quando Acabe aparece para a gente. 1 Reis, versículo 30, 16, 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova. Observa só, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também, não somente os pecados, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que o próprio Acabe tinha construído em Samaria, ele ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Este é o homem que nós estamos vendo que foi falar para Jezabel sobre o que Elias tinha feito. O coração de Acabe estava tão distante de Deus que ele passou a adorar outros deuses perversos, malignos. E aí ele esqueceu que o nosso coração é reflexo dos deuses que controlam a gente. Mas nós precisamos olhar para esse texto não somente como uma informação que foi dada, mas precisamos entender o que essas entrelinhas passam para a gente. Em termos espirituais, esse foi o pior momento de Israel. O declínio espiritual, o afastamento do povo de Deus chegou no seu ápice nesse texto. Foi onde o povo estava mais distante de Deus. Imagine o coração de Deus vendo que o seu povo estava totalmente afastado dele. Imagine como estavam as trevas densas naquela população, o quão demoníaco devia estar por lá. Falar em demoníaco, falar em demônio, o que dizer de Jezabel se não uma mulher possuída por Satanás? Ela tem todas as características de uma mulher que estava sendo usada pelo demônio. Se a palavra anticristo já tivesse sido utilizada na Bíblia, provavelmente seria designada também a Jezabel. Nós precisamos ler essa passagem sentindo a tristeza que há no coração de Deus pelo seu povo. Mas louvado seja Deus, que Ele teima em vir atrás das suas ovelhas perdidas. Ele continua durante todos esses séculos voltando e voltando atrás da gente. A sua voz fica ecoando pelo mundo. E a sua voz ecoou através de um profeta, Elias, que já chegou na cena, chegando. Se você passar um capítulo para frente, no capítulo 17, no primeiro versículo, temos a aparição de Elias. O texto diz, ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E por ano não houve chuva, nem mesmo orvalho caiu naquela terra, uma seca drástica. Não somente isso, Elias foi alimentado e guardado por corvos, que levavam para ele pão e carne. Depois de um tempo, ele foi hospedado na casa de uma viúva, e não faltou comida na casa dessa viúva por todo o tempo que ele estava lá. O filho dessa viúva morre. Elias ora e o menino ressuscita. E o que dirá do grande momento da vida de Elias? O Monte Carmelo. Elias sozinho contra 900 profetas de Baal. Ora para Deus pedindo fogo, e Deus manda fogo que desintegra pedras.
Elias, mais do que muita gente, viu de perto o poder de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele seguiu os seus comandos. Até que ele se deparou com a voz de Jezabel. E ouviu a voz dela. Nesse texto de Elias, eu queria trabalhar com a gente 3 vozes que acontecem na vida de Elias e acontecem em nossas vidas. A voz de Jezabel, a voz do próprio Elias e a voz de Deus. Quando a gente fala da voz de Jezabel, a gente fala de uma voz do mundo que vem de fora e diz: eu vou acabar com você. Meus irmãos, quantos milagres Deus já fez em sua vida? Quantas demonstrações do seu amor você já sentiu? Quanto da misericórdia dele foi derramada sobre a sua vida? Quantas vezes você já sentiu aquela presença de Deus próximo de você, de tamanha forma que nada iria conseguir abalar a sua fé? Nada poderia mudar o curso da sua vida? Da mesma forma, porém diametralmente oposta, quantas vezes você já passou por situações no seu cotidiano que derrubaram você no chão? Quantas vezes você se sentiu desamparado por Deus, achando que qualquer coisa poderia acabar com você? Quantas vezes você se sentiu só? E quando essas 2 situações acontecem, uma logo em seguida da outra, você participa de um momento que está tão bem com Deus, mas logo em seguida você cai. Foi o que aconteceu com Elias, nesse texto. Depois de experienciar o poder de Deus, numa demonstração, no mínimo, épica, ele recebe uma mensagem de Jezabel. No texto, esse nome Jezabel tem uma importância muito interessante. Se vocês voltarem para os capítulos anteriores que falam dos outros reis, vocês vão perceber que não tem o nome de nenhuma rainha. A primeira rainha que aparece no texto bíblico é Jezabel. E aí a gente começa a se perguntar por quê Jezabel simplesmente aparece nesse texto. Charles Swindoll, no seu livro Elias, ele fala de 2 razões para o aparecimento de Jezabel nesse texto, o nome dela ser citado. O primeiro é que quem reinava, na realidade, não era Acabe, era Jezabel. Acabe era extremamente dominado pela sua mulher, e ela fazia o que queria no reinado. Quem comandava o reino era ela. Quem ditava as regras do jogo era ela. Ela que era a rainha. A segunda razão que Swindoll aponta é que foi ela que introduziu em Israel a adoração a Baal. Por isso que o nome dela aparece. Baal era um deus que exigia sacrifícios bárbaros e fez a impiedade do povo aumentar. E ela era filha do rei. Ela trouxe esse costume pagão para dentro de Israel. O seu reinado foi tão perverso que na Bíblia não tem outra mulher tão ruim quanto Jezabel. Por isso Charles Swindoll diz que ela provavelmente era dominada por demônios. E foi para essa mulher que, depois do que aconteceu no Monte Carmelo, que Acabe foi dizer o que tinha acontecido. E ainda disse para Jezabel: ele matou os teus profetas à espada, os homens que literalmente conduziam o culto a Baal dentro de Israel. E Jezabel reagiu da forma mais típica do tipo de mulher que ela era. Versículo 2 do capítulo 19. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Ela jurou em nome dos deuses que em 24 horas Elias estaria morto. Ela avisou para ele com todas as palavras. Vozes como a de Jezabel vivem a andar ao nosso derredor, bramindo, gritando, falando, buscando o coração de alguém para devorar. Sabe aquela notícia ruim que do nada alguém conta para a gente? Sabe aquela ameaça de alguém, que seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, que quer lhe fazer mal, que promete que vai acabar com sua vida? Sabe aquele diagnóstico que muitas vezes nos derruba no chão? Sabe aquela situação que você tem orado há tanto tempo e não vem a resposta dela? Essas vozes nos param e nos frustram. E aí, a partir delas, começam a aparecer os e sis. E se realmente essa pessoa acabar comigo? E se eu for demitido? E se meu pedido de oração nunca for respondido? E se a doença que eu tenho nunca for curada? E os e sis vão aumentando e colocando na cabeça da gente muita coisa, até um ponto que eles se transformam nos mais perigosos e sis que a gente pode viver. E se Deus não me proteger? E se Deus não me amar?
E se as promessas de Deus não forem verdadeiras? Elias provavelmente devia ter passado por isso. Observem que ele tinha acabado de ver o poder destruidor de Deus. Custava Elias chegar e perguntar para Deus: Senhor, manda só mais um raio em Jezabel? Custava Elias pegar e dizer: Senhor, Jezabel está me ameaçando de morte. Se eu voltar a me esconder, os corvos voltam a cuidar de mim? Custava Elias olhar para as promessas de Deus e dizer: poxa, Deus me trouxe até aqui, eu vi tanto do poder dele, ela não vai conseguir fazer nada comigo. Mas Elias ouviu a voz de Jezabel. Sabe por que ele ouviu a voz de Jezabel? Porque Elias é como você e como eu, humano. E Elias tem medo. Nós temos medo. Quando uma situação se avoluma nas nossas frentes, a gente simplesmente fica com medo de saber o que vai acontecer e a gente trava, a gente para. Outra situação na Bíblia que fala sobre a presença de Deus e o medo está lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Os discípulos estão com Jesus e Jesus diz: bora para o outro lado. Os discípulos: bora, pega o barco, junta todo mundo entra. E Jesus faz o quê? Pega seu travesseirinho, vai deitar lá no fundo do barco e fica quieto na dele, vai dormir. Jesus está cansado. No meio da travessia, uma tempestade se levanta, começa a sacudir o barco, todo mundo fica com medo. Desesperados, eles vão acordar Jesus. Sacodem Jesus, acordam e lançam nos peitos de Jesus. Mestre, você não se importa que a gente morra, não? Jesus levanta, repreende o mar, tudo se acalma. E Jesus pergunta: por que vocês tiveram medo? Eu estava no barco. Eles tiveram medo porque eles são humanos. Elias teve medo porque ele era humano. Nós temos medo porque nós somos humanos. Nós temos que parar de achar que nós somos super crentes, super heróis, homens e mulheres inabaláveis. Nós precisamos aprender que, infelizmente, nós teremos medo e esse medo vai nos acompanhar por toda a nossa vida. E a gente vai ter que lidar com ele mais cedo ou mais tarde. O pior problema, o maior problema das vozes de Jezabel que rodeiam a gente e querem nos derrubar é que elas vão seguir com a gente até o fim. São muitas vozes que vêm de fora para mexer com a gente. Uma possível solução? Uma experiência da minha infância. Quando eu fazia o ensino fundamental, acho que quinta, sexta série, algumas décadas atrás, eu estudava no Marista. E naquele tempo, a gente não tinha o que tem hoje, do tipo, o aluno fica preso pelo vigia e só deixa sair quando o pai chega. Naquele tempo, eles abriam as portas, o menino estava tudo solto. Era um furdunço de gente quando batia o horário de saída, enchia de gente. E a gente ficava lá no estacionamento do Marista. Automaticamente os pais começavam a chegar em vários carros. Então era muita gente que estava ali. Como é que uma criança acha o seu pai ou a sua mãe no meio da multidão? A minha mãe desenvolveu uma técnica. Ela fazia um conjunto de sons com a buzina do carro. Ela buzinava de forma específica. Quando ela buzinava de forma específica, eu olhava para o lado porque eu sabia onde é que estava a minha mãe. Muitas vezes ela estava sentada, quieta na dela dentro do carro. Ela buzinava, daqui a pouco quem apareceu do lado dela? Eu e meu irmão. Essa buzina ensinou para a gente onde a nossa mãe estava. Hoje, se eu estiver em qualquer canto, a minha mãe passar e ela buzinar, automaticamente eu viro. Por quê? É algo que está marcado no meu coração. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus em meio ao caos. Reconhecer a voz de Deus falando muito mais do que as outras vozes. Meus irmãos, se a gente não aprender a fazer isso, a gente não vai conseguir avançar em nossas vidas. A voz de Deus reverbera da sua palavra. As suas promessas são fiéis. O seu amor é eterno e leal. A sua voz troveja no fundo do meu coração e não me permite esquecer de que, apesar do mundo estar um caos, apesar das situações estarem difíceis, apesar da morte poder estar batendo na minha porta, eu não serei desamparado. Não importa quantos mensageiros Jezabel mande para me ameaçar de morte, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o nosso Pai, está do nosso lado. E é a sua voz que nós devemos escutar. Nós temos que ter essas verdades sendo ditas aos nossos corações diariamente. Nós temos que ter essas verdades em nossas vidas, nós temos que acreditar nessas verdades. Nas Crônicas de Nárnia, em outro livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, as crianças estão numa viagem de barco e entram numa ilha chamada Ilha das Trevas. E lá o barco está quase afundando. E Lúcia, ela faz uma oração para Aslan. Aslan é o tipo de Jesus Cristo que nós temos no livro. O livro é cristão, é de C.S. Lewis, então ele construiu Aslan literalmente como um leão, que é o leão da tribo de Judá. E Lúcia fala: Aslan, Aslan,
Se em algum momento você já nos amou, por favor, nos salve. É quase clamando, Jesus, Jesus. Se em algum momento você nos amou, por favor, nos salve. E Aslan envia um pássaro que fala para ela. O pássaro diz com sua voz bem suave: coragem, minha querida. Coragem, querida. Esse querida, no inglês, é dear heart, querido coração. Isso é uma lição muito forte para a minha vida. Porque quando eu estou passando por essas situações em que as vozes de Jezabel atormentam a minha vida, eu olho para mim e eu digo: coragem, querido coração. Coragem, querido coração. Nós precisamos aprender a fazer isso. Vamos falar para o irmão que está do lado, bora? Olha para o irmão que está do teu lado aí, e depois olha para o irmão que está do outro e diz assim: coragem, meu querido. Coragem, meu querido coração. Deus é o Deus que dá forças ao cansado. Deus é aquele que dá coragem aos seus filhos. Nós precisamos pedir. As vozes de Jezabel vão continuar nos atacando e nós precisamos reagir. Infelizmente, Elias não fez isso. Elias ouviu a voz de Jezabel. E a voz de Jezabel reverberou em seu coração e fez outra voz falar, a do próprio Elias. E a voz dele falava: eu desisto. Antes de falar da voz de Elias, eu queria falar com vocês sobre esse Elias, né? Quem é Elias? Um profeta, um judeu. O seu nome, ele no hebraico significa Elija. Elija é uma junção de 3 palavras: El, I e Já. El é uma abreviação de Elohim, que é o Senhor. I é uma pequena abreviação de meu. E Já é uma abreviação de Jeová. Então, o Senhor é Jeová. Jeová é meu Senhor. O Senhor é Deus. Então, esse era o nome de Elias. E o nome, para os judeus, significa muita coisa. Significa identidade, propósito, conexão com Deus, reflexo de caráter. E Elias traz em seu nome muito mais do que um nome. Elias traz uma mensagem da voz de Deus ecoando em Jerusalém. Porque quando alguém perguntar: quem foi que parou a chuva? Eles vão responder: meu Deus é Jeová que parou a chuva. Quem foi que derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Eles vão responder: meu Deus é Jeová que derrotou os profetas de Baal. Era uma mensagem que Deus já vinha enviando através do seu nome. De onde vem Elias? De uma cidade chamada Tisbe, Tesbita de Tisbé. Essa cidade não é localizada geograficamente, não acharam os historiadores, mas eles dizem que, pela região em que ela se encontrava, era uma cidade que nós conhecemos hoje como interior do interior. Sabe aquela cidade bem do interior? Uma cidade em que as pessoas são áridas como a terra. Então, esse interiorano rude, de modos grosseiros, surge na nossa narrativa, já profetizando sem pedir licença nenhuma. Ele já chega chegando. E as coisas acontecem. Mas sabe, Elias bateu de frente com Jezabel. E lá no versículo 3 do capítulo 19, nós começamos a ter a resposta de Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gieixa, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Poucos versículos atrás, Elias estava no Monte Carmelo, orando: Deus, lembra das tuas promessas. Lembra do teu amor pelo teu povo. Poucos versículos depois, Elias ora: já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Elias não era um super-homem. Elias não era um super profeta, não era um super crente. Fazer a vontade de Deus requer sacrifícios. E muitas vezes esses sacrifícios e os preços que nós pagamos são altos. Nós precisamos entender o que significou o Monte Carmelo para entender esse esgotamento de Elias. Em um dia, ele desafia 900 pessoas que mantinham um culto de Baal em Israel. Na frente de todo mundo, ele passa um dia. No final do dia, ele mata todo mundo. Elias desmantela o culto de Baal em um dia. O que nenhum dos outros reis conseguiu fazer em décadas, Elias faz em um dia. Provavelmente, naquele momento que ele olhou para isso tudo e viu o poder de Deus, ele fez: caramba, Deus é Jeová.
O povo viu isso e começou a dizer, realmente Deus é Deus. O povo começou a ter o coração modificado para começar a adorar a Deus de novo. Provavelmente Elias seria o grande reformador da fé lá em Israel. Do nada ele bate de frente, depois desse grande ápice, com a maior consequência que poderia vir na sua vida. A voz mais perversa do reino fala para ele que ele vai morrer em 24 horas. Alguém deve pensar, tá, mas ele devia ter resistido. Mas Elias é humano que nem a gente. Quantas vezes a gente já passou por uma situação dessa, em que a gente está com a fé inabalável, alguém no outro dia faz uma ameaça para a gente recua? Somos piores do que Elias? Elias é pior do que a gente? Não, somos humanos. Em seu livro, Lições aos Meus Alunos, Charles Spurgeon fala sobre esses momentos. Ele diz, os momentos mais favoráveis aos ataques de depressão, até onde eu já experimentei, podem ser resumidos em poucas linhas. O primeiro a ser mencionado é o momento do grande sucesso. Quando finalmente um desejo almejado há muito tempo se realiza. Quando Deus é grandemente glorificado por meio de nós e se alcança um grande triunfo. Então nós estamos prontos para receber um ataque. É de imaginar que no meio desses grandes elogios, a nossa alma se eleve e fique envolta de muita alegria. Com alegria praticamente indizível. Mas em geral, acontece o contrário. Nossos momentos mais vulneráveis muitas vezes surgem logo depois de uma grande vitória. Grandes vitórias em nossas vidas como o Monte Carmelo. Elias tinha acabado de ver o ápice de tudo que Deus poderia fazer em sua vida. Ele literalmente foi ao topo do monte e viu o poder de Deus. Mas Elias era um homem comum que chegou ao seu limite. Eu desisto. A sua voz é clara. Não sou melhor que meus antepassados. Ele nem viu que as 24 horas de ameaça de morte tinham passado. Claro que ele não ia ver. Quando é que a gente consegue enxergar alguma coisa mais do que a tristeza? Quando o nosso coração está envolto de tristeza, a gente não consegue ver mais nada do que não seja essa tristeza. A gente entra numa espiral que fica repetindo coisas no nosso coração. Aí o nosso coração começa a criar histórias, criar possibilidades que não são condizentes com a realidade. E a gente começa a se afogar cada vez mais e começa a sofrer. Elias estava exausto, cansado, desmotivado e com pensamentos de morte. Isso acontece com a gente, meus irmãos, quase todo dia. Principalmente nessa sociedade louca que a gente está imergido, inserido. Tem um escritor chamado Byung-Chul Han, ele é coreano. Vocês pegaram mais a referência que o pessoal da tarde. Acho que o pessoal da tarde não vê dorama. Byung-Chul Han, ele tem dois livros, A Sociedade do Cansaço e Sociedade Paliativa. E ele fala que nós vivemos em uma cultura que preza muito pela vida produtiva. Então, nós somos forçados o tempo todo a demonstrar uma vida produtiva. Então, nós temos que fazer, nós temos que estar ocupados, nós temos que ser vistos, nós temos que estar sempre produzindo alguma coisa. Nós precisamos ser relevantes onde nós estamos, nós precisamos deixar um legado que seja instagramável segundo os padrões do mundo. Nós precisamos ter grandes feitos em nossos currículos pessoais. Nós precisamos de vários montes carmelos acontecendo semanalmente em nossas vidas. E aí, o nosso coração, mexido por essa cultura, começa a nos atacar. Você não consegue por quê? Porque fulano conseguiu. Você está vendo que Cicrano teve uma promoção no emprego? Beltrano passou no concurso? Por que você não consegue? O que está acontecendo na sua vida que você não está fazendo por onde conseguir? Você não está sendo produtivo. Você não está aproveitando bem a sua vida. E cobranças começam a acontecer em nossos corações e nós começamos a nos torturar diariamente por coisas que nós nem necessariamente precisamos. As nossas vozes interiores começam a acabar com a gente porque nós somos juízes terríveis de nós mesmos. O chicote que nós levantamos para bater nas nossas costas é muito mais pesado do que qualquer chicote que nós levantamos para qualquer outra pessoa. E aí a palavra de Deus diz para a gente: ame o teu próximo como? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu sou tão cruel comigo? E eu não falo me amar como os hedonistas pensam não, como o mundo pensa não. Eu falo me amar como Jesus Cristo me amou. Como é que eu vou amar o meu próximo dessa forma? O nosso coração precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Nós necessitamos desesperadamente aprender a ter compaixão de nós. E aí vem um ponto muito interessante desse texto e que a gente não gosta de falar muito. A gente está começando hoje setembro. E setembro, no ano, ele é uma das cores que compõe o setembro, é o setembro amarelo, que fala sobre suicídio.
E algumas pessoas que estão me acompanhando sabem que eu estou fazendo doutorado, e no doutorado meu tema de pesquisa é suicídio de líderes religiosos. E eu tenho um texto aqui na minha mão em que eu tenho um profeta que pensa, que ora pedindo para morrer, tem pensamentos de morte. Elias teve esses pensamentos. Uma pergunta, isso fez dele menos profeta? Sabe qual é o maior problema do crente moderno? É que a gente não fala sobre os nossos pecados. A gente tem vergonha. Porque se eu falar do meu pecado para alguém, a pessoa pode me tratar mal, pode me rejeitar, e eu tenho que ser aceito por todo mundo. E aí, muitas vezes, a gente está cansado da vida, está querendo chutar o pau da barraca, quer desistir de tudo. Quem nunca já chegou em casa e parou e pensou assim, meu Deus, eu não aguento mais. Senhor, se o Senhor voltar hoje, show de bola. Isso é um pensamentozinho complicado. Esses pensamentos que a gente tem são normais em determinado ponto para as nossas vidas. O que nós precisamos aprender a fazer é falar sobre eles. Se você, que nem Elias, tem passado por alguma situação que esses pensamentos têm se tornado muito frequentes e fortes em sua vida, fale com alguém. Busque alguém de sua confiança para que você possa abrir o seu coração e falar. Marcos, eu não tenho ninguém, procure ajuda profissional. Você precisa colocar para fora o que tem dentro do seu coração. Esses tipos de pensamentos não podem continuar germinando e apodrecendo nos nossos corações. Há esperança. Você pode abrir o seu coração. Você não precisa passar pelo que você está passando sozinho. Da mesma forma, você que vai ouvir alguém abrir o coração, lembre que quando alguém abrir o coração para você, é terra sagrada. Acolha, ouça, não julgue. Não coloque os seus pesos e os seus padrões na vida do outro. Porque para você isso aqui é difícil, mas para mim é uma besteira. Não faça isso. Uma pessoa que está abrindo o coração para você não quer ser julgada, ela quer ser acolhida. Pegue na mão dessa pessoa e leve ela para Cristo. Traga ela para perto daquele que vai conseguir tocar no coração dela muito mais do que você. Um grande amigo, um bom amigo de verdade, um irmão em Cristo faz isso. Leva a pessoa para perto de Cristo. Nós precisamos aprender a ter mais compaixão com os nossos corações. Elias, depois disso tudo, fugiu para o deserto. Quis que sua vida acabasse. Eu queria dizer que Elias, escutando a sua voz interior, conseguiu ter um bom momento, mas Elias não teve. Uma possível solução para quando a minha voz interior está gritando tanto que eu não consigo ouvir mais a voz de Deus? Ministrar o meu coração. Lembrar das promessas de Deus. Confiar no caráter de Deus. Confiar no seu amor por mim. Quando o seu coração estiver gritando muito, você chega para ele e faz, silêncio. E ele vai continuar gritando, não, silêncio. Aqui na palavra de Deus diz que eu sou amado. Aqui na palavra de Deus diz que eu tenho um pai que cuida de mim. Aqui na palavra de Deus diz que todas as situações da minha vida contribuem de alguma forma para o meu bem. Eu posso não enxergar hoje, mas aqui na palavra de Deus diz que o meu Deus não perdeu o controle. Elias, infelizmente, não fez isso. Ele se deixou levar pela tristeza e foi para o deserto. Mas Deus ama os desertos em nossas vidas. Ele teima em nos buscar. E lá no deserto, Elias encontrou a voz que ele precisava ouvir. E eu peço que você acompanhe comigo aí no capítulo 19, a partir do versículo 5. Depois, Elias se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Eu fico imaginando essa cena. Eu estou fugindo de Jezabel. Ela me ameaçou que em 24 horas eu ia morrer. Fui para o deserto, estou escondido na minha, quietinho debaixo de uma árvore, e alguém me toca. Eu, Marcos Grego, na hora que alguém me tocasse, eu levantaria de um pulo e sairia correndo. Me pegaram, vão me matar, não dá certo. Elias não fez isso. Isso chama muito minha atenção. Por que Elias não fez isso? O que tinha na voz desse anjo que não fez ele pular? Versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Versículo 7. O anjo do Senhor. Toda vez que na Bíblia aparece, no Velho Testamento, o anjo do Senhor é uma teofania de Deus. Teofania é uma manifestação física do Senhor na terra. Geralmente, essa teofania, ela é na pessoa de Jesus Cristo. Então, neste momento, quem está aqui presente no texto é Jesus. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou,
tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Mais uma vez, há uma manifestação divina, e nenhuma das duas manifestações divinas nós temos uma acusação contra Elias. Meu filho, se oriente, volte. Elias, o que é isso? Não. Houve cuidado. Pão quente, pão feito na hora, um jarro de água fresca no meio do deserto. Em nenhum momento houve acusação para cima de Elias. Versículo 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Mais uma observação, quando no texto bíblico do Velho Testamento fala, e a palavra do Senhor veio, alguns autores apontam que é em formato de sonho ou visão. Então, quando essa palavra vem para Elias, ou ele estava dormindo e sonhou com isto, ou ele teve uma visão e essa palavra chegou até ele. E a palavra do Senhor falou: o que você está fazendo aqui, Elias? Terceira vez que nós temos um momento de fala, de uma manifestação divina para Elias. Em nenhuma das 3 manifestações, Elias recebeu bronca de ninguém. Em nenhuma das 3 manifestações, Elias foi repreendido. Elias foi acolhido. Tanto que, quando Jesus fala para ele: levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa, Jesus está dizendo para ele: meu filho, vai ser difícil, então vamos se preparar para isso? Versículo 10, Elias responde. E perceba como é a resposta de Elias: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Se a gente voltar no capítulo 18, a gente vai ver que não tinha somente Elias. Tinha pelo menos 100 profetas escondidos dentro de Jerusalém, que um amigo dele escondeu. Mas Elias ignorou tudo isso. E bateu de frente com Deus. Versículo 11. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Sabe o que eu entendo dessa passagem aqui? Elias pega, reclama, aí Deus diz: meu filho, vamos conversar pertinho? Vamos bater um papo de pai para filho? Vamos ter um momento da gente? Isso é quase aquela situação que você está em casa, está muito triste, manda mensagem para um amigo seu pelo WhatsApp: poxa, não estou bem hoje, estou muito mal. Aí o seu amigo pega e diz: estou chegando e vou levar a sair. Aí você recebe ele em casa e tem aquela proximidade. É mais ou menos isso aqui no texto: eu vou passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Presta atenção, quando Elias ouviu o quê? O murmúrio da brisa suave, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Meus irmãos, Elias reconheceu a voz de Deus. Foi a partir do momento que ele ouve o murmúrio da voz que ele bota a capa e sai. Sabe o que isso mostra para mim? Familiaridade. Elias tinha familiaridade com a voz de Deus, ele reconheceu a voz do seu pai. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não consigo ler esse texto sem tentar entender essa voz, nesse contexto todinho, e eu percebo que essa voz, ela provavelmente perguntou da seguinte forma: meu filho, o que está acontecendo? Sabe quando você está triste, está ruim, está mal, alguém chega perto de você, bota a mão no seu ombro. Se você tem uma boa relação com seu pai ou com sua mãe, que ele chega assim, bota a mão no seu ombro, você está muito ruim, aí ele faz: meu filho, o que está acontecendo? E você literalmente não consegue controlar o seu coração e bota tudo para fora. É esse momento de cuidado que Deus tem com Elias aqui. Logo em seguida, Elias vomita tudinho de novo para Deus. Nós somos filhos de um pai que se importa de verdade conosco. Para Adão ele perguntou, para Elias ele perguntou, para a mulher do fluxo de sangue ele perguntou: meu filho, o que houve? Ele já sabia o que houve, mas ele queria uma relação ativa com essas pessoas. Em nenhum momento do texto, Deus deslegitimiza a dor de Elias. Mas em nenhum momento do texto, a partir do versículo 15, Deus deixa a dor de Elias ditar as regras.
Porque quem dita as regras na vida de um filho de Deus é a voz de amor do Senhor. Quem diz como a vida da gente vai acontecer é o Senhor das nossas vidas. Porém, essa voz calma e suave muitas vezes não é o que a gente quer. Nós queremos o fogo, o vento e o terremoto. Quando Deus nos chama, a calmaria. Nós pensamos que esses atos são os maiores atos de Deus, quanto mais poderoso do que esses eventos é o Espírito Santo, que penetra no mais profundo e íntimo das nossas almas. Como diz no profeta Zacarias, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A voz suave do nosso Deus que toca as nossas almas. Uma das partes mais marcantes desse texto, para mim, é que Elias reconheceu a voz de Deus. Ele se cobriu e foi ter o seu encontro com Deus. Familiaridade. Quando a gente avança no texto, a gente vai ver que Deus escuta o que Elias diz, logo em seguida Deus coloca na frente de Elias, aqui meu plano é esse, Elias. A sua vida não está perdida. Você não está perdido, porque eu reino. E eu já preparei a vitória de muito antes. Você agora vai fazer o que eu estou lhe dizendo e siga. E Elias, motivado por essa voz, levanta e faz. Ele age, ele não fica ali parado no monte. Tive uma experiência. Não, Elias faz acontecer porque ele confia no Deus que ele tem. Quando nós entendemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, entendemos que o Rei está no trono, entendemos que o nosso Pai nos ama e que tudo coopera para o bem das nossas vidas, segundo a vontade de Deus, há esperança. Independente das vozes que nós possamos estar ouvindo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a ouvir a voz de Deus. Seguindo para o final, eu não sei se você já passou por isso, de estar num dia ruim. Sabe aquele dia mau, ruim, que você chega em casa no fim do dia e diz, meu Deus, eu só queria apertar um botão, desligar e já começar outro dia, porque eu não aguento mais. Se você é casado, você chega em casa, olha para a casa do seu marido, dos filhos, amor, eu te amo tanto, mas sai de casa, vai dar uma volta, leva os meninos para o shopping, pode usar o cartão, gasta, depois a gente sofre para pagar. Sabe aqueles dias que você só quer chegar no seu quarto, tomar um banho, às vezes nem tomar banho, se deitar na cama, se cobrir todinho, ficar ali naquele silêncio, isolado, triste, amargurado com a vida, sabe nesses dias? E aí quando você está nesse silêncio, paradinho, lá no fundo do nosso coração, um sussurro se faz ouvir. O que foi, meu filho? Nós temos que aprender a responder essa voz e dizer, Deus, não está legal, o meu dia está muito ruim, eu estou sofrendo muito, eu não estou aguentando. Esse movimento se chama oração, em que a gente responde ao nosso Deus. Mas só conseguiremos responder ao nosso Deus se a gente souber quem é o nosso Deus. Nós precisamos buscar Deus em sua palavra. Nós precisamos ter momentos de comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter momentos em nossas vidas em que nós possamos ler a palavra de Deus e orar. É assim que a gente vai conseguir discernir a sua voz. Às vezes a gente quer se mover tanto por evento. Eu quero ir para a igreja no domingo, vai ter um louvor que vai ser batista hostal, né? Batista pentecostal, vai ser um negócio com fogo. Vão ministrar, eu vou me arrepiar todinho, eu vou chorar, eu vou botar para fora. A gente foca tanto nesses momentos que a gente perde os principais momentos que são no quarto da gente, no secreto com o Senhor. Não estou dizendo que esses momentos aqui são ruins, não, são ótimos. A gente precisa de vez em quando de cair chorando na presença do Senhor dentro do culto. Mas não é a regra. A regra é eu cair aos pés do Senhor diariamente na minha casa, no meu quarto, nas minhas orações. E aqui entra uma das grandes responsabilidades da vida do homem, viver a vida ouvindo a voz de Deus. Meus irmãos, as vozes do mundo vão continuar gritando ao nosso redor e vão dizer, eu vou acabar com você. As vozes dentro do nosso coração vão gritar com a gente e vão dizer, eu não sou melhor que os meus antepassados. Não importa mais nada. Deus nos acolhe e com sua voz pergunta, o que foi, meu filho? Ele traz paz e cuida da gente. Nós precisamos ter essa experiência com Deus. Eu queria compartilhar com vocês, já chegando bem no finalzinho, uma experiência que eu tive com um texto bíblico, que a Bíblia fala que a voz de Deus é como a voz de muitas águas,
Quem me conhece sabe que eu tenho assim uma paixão pelo mar, né? Eu gosto muito de nadar. Desde pequeno eu fiz natação, aí depois eu aprendi a ficar dentro d'água, e depois de um tempo eu inventei de aprender a surfar. Tem pessoas que falam que eu não surfo, eu concordo com elas. Nunca neguei. Mas eu gosto muito de ficar dentro d'água. De ter aquele momento de paz, de orar, de louvar ali dentro d'água. Está todo mundo pegando onda, eu estou quieto na minha. E aí eu achava que essa era uma experiência de estar no meio de muitas águas, né? Então aquele barulho lá dentro do mar é muito massa. Quer dizer, não tem tanto barulho, é mais um silêncio constante que está ali. E é muito bom. Até que eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu. E aí eu fui visitar as cataratas do Iguaçu. A gente pegou um passeio de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, frio que nem presta. Queria ver o amanhecer nas cataratas. 7 pessoas dentro do ônibus e só a gente. Fomos. Assim que a gente parou no começo da trilha, eu já comecei a escutar um barulho, um som muito forte. Aí o que é isso? E eu não entendi o que era aquele barulho. Aí o rapaz pegou a gente desceu as escadas para a trilha, e quando a gente desce na trilha, que eu vou me aproximando do fim do início das escadas, né, o barulho vai aumentando. E quando eu menos espero, 1 quilômetro de trilha, um monte de cachoeira. Não é somente aquela cachoeira que a gente vê que está ali, não. É 1 quilômetro de cachoeiras. E o barulho se torna tão intenso que preenche todo o ambiente. Não dava para conversar com as pessoas, a gente tem que gritar, porque o barulho era muito forte. E aquele barulho envolveu de uma forma a gente, e eu sabia que tinha uma trilha que a gente tinha que caminhar, mas aquele barulho estava tão presente ali, que ele envolvia a caminhada da gente e a gente silenciava. Porque aquele barulho de muitas águas continuavam preenchendo todo o local. Ali eu tive o entendimento do profeta quando ele fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. É uma voz que domina o nosso coração. Que a gente continua caminhando, mas a certeza de que ela está presente é tão forte que nada além dela é ouvido no caminho inteiro. Eu nunca tinha tido um momento de tanta paz na minha vida, por saber que eu tinha que seguir um caminho, mas que Deus estava presente ao meu lado o tempo todo. A voz do Senhor preenche as nossas vidas. Ela nos acalma. Nós sabemos que é ela. Como Elias, ele reconheceu a voz. Nós precisamos colocar o véu e sair para conversar com o nosso Deus. Nós precisamos buscar a voz de Deus enquanto nós estamos vivos, até o final de nossas vidas. E eu queria finalizar com uma poesia do grupo Logos, que fala sobre o encontro que nós teremos com a voz de Deus no final das nossas vidas ou no início das nossas histórias. A música diz assim: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois todos temos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará enfim. Por isso, damos glória.